Antes de orarmos, pare por um instante, respire fundo, silencie o que te cerca, porque antes de falar com Deus, é preciso ouvir o que Ele quer dizer. Hoje, vamos mergulhar numa das verdades mais poderosas da Bíblia. Deus transforma fraquezas em ferramentas de vitória. Muitos acreditam que para ser usado por Deus é preciso ser forte, perfeito, inabalável. Mas a história mostra o contrário. O apóstolo Paulo, aquele que levou o evangelho aos confins do mundo antigo, começou como um homem quebrado, cheio de culpas e limitações. Deus o escolheu não apesar das suas falhas, mas através delas. Em Atos 19, 11 e 12 está escrito: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que ele usava eram levados aos enfermos. E estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Que poder era esse? Não humano, mas divino. Não fruto da força, mas da rendição. Paulo aprendeu o segredo de todo aquele que anda com o Espírito. Quando a carne é fraca, o poder de Deus se manifesta. Pense nisso. Talvez hoje você se sinta pequeno, sem forças, lutando contra algo que parece maior do que você. Mas é nesse ponto de rendição que Deus começa a agir. Ele não precisa da tua força, ele precisa do teu coração entregue. Hoje, Deus quer usar a tua história como usou a de Paulo, para provar que nenhuma fraqueza é grande demais para o seu poder. Mesmo quando você se sente preso, cansado ou esquecido, lembre-se, os grilhões que te seguram podem ser o palco do próximo milagre. Deus está te chamando para confiar. Ele quer te levantar, te curar e mostrar que o poder dele brilha melhor nas rachaduras do teu vaso. E se essa palavra tocou algo dentro de ti, diga agora com fé viva no coração: glória a Deus, porque na minha fraqueza Ele é forte. Antes de continuarmos essa mensagem, se essa palavra falou com você, não deixe que ela se perca. Transforme esse momento em um ato de fé. Clique em gostei agora e mostre ao YouTube que você acredita no poder de Deus agindo nas fraquezas. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas que também precisam ouvir essa verdade hoje. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal e ative o sino, porque todos os dias temos palavras que edificam, orações que tocam o céu e mensagens que fortalecem a alma. Junte-se a essa família de fé, onde cada vídeo é um novo encontro com Deus. Deixe também um glória a Deus nos comentários. É o seu amém público, o seu testemunho de que Deus fala com quem abre o coração. Quando tudo parece perdido, é fácil se calar, mas Paulo e Silas escolheram cantar. Em Atos 16, a Bíblia descreve uma das cenas mais inspiradoras da fé cristã. 2 homens feridos, acorrentados no fundo de uma prisão, louvando a Deus à meia-noite. E de repente, o chão tremeu. As portas se abriram, as correntes caíram, o impossível aconteceu. Essa é a força de uma fé que não depende das circunstâncias. Paulo não louvava porque estava livre, ele louvava para ser livre. O louvor não foi apenas uma canção, foi uma arma espiritual. Quando o coração adora em meio à dor, o inferno estremece. Quando você decide levantar as mãos em vez de desistir, os céus se movem. Quantas vezes você já esteve preso por dentro? Preso em pensamentos, medos, culpas? A prisão de Paulo é a metáfora da tua alma aflita, mas Deus ainda entra em celas. Ele entra no quarto escuro, onde você chora em silêncio. Ele entra nas dores que ninguém entende. E quando ele entra, o ambiente muda. A fé verdadeira é essa. A que louva antes do milagre, que confia mesmo sem ver. É a fé que diz Deus é bom, mesmo quando o mundo grita o contrário. E se hoje você está cercado por muros de preocupação, saiba, Deus ainda faz as correntes caírem. Louve, mesmo ferido. Cante, mesmo cansado. Porque o mesmo Deus que libertou Paulo
quer libertar você. Levante o coração e diga: mesmo na prisão, eu te adorarei, Senhor. É aqui que o mistério da fé se revela. O mesmo Paulo que expulsava demônios e pregava com autoridade divina também foi o homem que se declarou o maior dos pecadores. Em 1 Timóteo 1,15, ele escreveu: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essas palavras não são de alguém derrotado. São de alguém que entendeu que o poder de Deus não habita no orgulho, mas na humildade. Paulo não se escondia atrás de uma imagem perfeita. Ele se expunha diante da luz da graça. Ele sabia que quanto mais reconhecia sua fraqueza, mais experimentava a força do Espírito Santo. Em Romanos 7,19 ele confessa: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Quem nunca se sentiu assim? Desejando agradar a Deus, mas tropeçando nas próprias falhas? Querendo ser luz, mas lutando contra sombras internas? Essa luta não é sinal de fracasso, é prova de que o Espírito de Deus habita em você. O pecado só incomoda quem já nasceu de novo. O vazio só dói quando o coração foi feito para algo eterno. Paulo entendia isso. A graça não apaga-o, em passado ela o redime. Cada queda é uma oportunidade para conhecer mais o amor de Deus. Cada fraqueza é um lembrete de que precisamos dele todos os dias. Então, se você tem lutado consigo mesmo, se sente cansado de tentar e falhar, não fuja de Deus, corra para Ele. Porque o mesmo Deus que suportou as prisões de Paulo, suporta também o teu deserto. Diga agora com fé: Senhor, mesmo imperfeito, eu te busco. Mesmo fraco, eu escolho não desistir. Em ti, encontro força para continuar. Quando Paulo clamou a Deus por causa do espinho em sua carne, esperava alívio, mas recebeu uma resposta que mudaria para sempre a forma como ele via a vida. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essas palavras ecoam até hoje, como um lembrete divino de que nem sempre Deus remove a dor, mas sempre derrama graça suficiente para suportá-la. Paulo entendeu que o espinho não era punição, era propósito. Aquilo que o feriu também o manteve de joelhos. E é nos joelhos que nascem os maiores milagres. A graça não é apenas o perdão dos pecados. É a força invisível que te faz levantar quando o mundo quer te ver no chão. É o abraço de Deus no meio da culpa. É o ainda assim que sussurra ao coração cansado: eu continuo contigo. Quantas vezes você já orou pedindo que Deus tirasse algo da sua vida? Um peso, um vício, uma dor, e Ele respondeu com silêncio. Talvez Ele não tirou porque estava te moldando através daquilo. A graça é isso. O poder de continuar mesmo quando não há explicações. Em Romanos 6,14, Paulo escreve: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso significa que você não é mais escravo do que te prende. A culpa perdeu a voz, o medo perdeu a força, a graça de Cristo te cobriu, te restaurou e te deu uma nova identidade. Se hoje você se sente fraco, lembre-se: Deus não escolhe os fortes, Ele fortalece os escolhidos. A tua dor pode ser o lugar onde Ele decide manifestar glória. E o que hoje te faz chorar, amanhã será o testemunho que te fará levantar outros. Feche os olhos e declare: Senhor, a tua graça me basta. Mesmo ferido, eu continuo confiando. Paulo não era um homem isento de conflitos. Dentro dele havia um campo de batalha entre o desejo de agradar a Deus e a fraqueza humana que insistia em desviá-lo. Em Romanos 7, 22, 23, ele confessa: porque no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente
e tornando-me prisioneiro da lei do pecado. Essa é a realidade que todo cristão enfrenta. O coração quer seguir a luz, mas a carne insiste em olhar para as sombras. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, lutando contra algo que parece te vencer sempre. Uma tentação, um pensamento, um medo que te visita nas madrugadas. Paulo também passou por isso e ainda assim permaneceu firme. Ele entendeu que o fracasso momentâneo não anula a fé, apenas revela o quanto precisamos da presença de Deus diariamente. O inimigo quer te convencer de que essa luta te torna indigno, mas o Espírito Santo diz o contrário. É a luta que prova que você ainda pertence a Deus. Um coração morto não sente peso algum, mas o coração vivo sente a guerra, porque o Espírito habita nele. Então, não se culpe por estar em guerra. Cada lágrima tua é vista. Cada queda é seguida de uma mão estendida do céu. O verdadeiro fracasso não está em cair, mas em não querer, mas levantar. Deus está te chamando hoje para lutar de novo, para confiar mais uma vez. Ele não se afasta de quem luta, ele se aproxima. Diga em voz alta, com fé e rendição: mesmo em meio à minha luta, eu te escolho, Senhor. A guerra dentro de mim é o lugar onde a tua vitória vai nascer. Há algo profundamente libertador nas palavras de Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa não é apenas uma promessa, é uma sentença divina. O passado não tem, mas o poder de te acusar quando o sangue de Cristo te cobre. Paulo, o perseguidor de cristãos, se tornou o pregador da graça justamente porque experimentou o que é ser perdoado quando menos merecia. Talvez você ainda carregue culpas antigas, lembranças que o inimigo usa para te prender. Mas o Evangelho é uma chave que quebra correntes invisíveis. A graça não apaga o que aconteceu, ela transforma o significado da tua história. O que antes era vergonha, agora é testemunho. O que era queda, agora é ponto de partida para algo novo. Paulo aprendeu que o arrependimento verdadeiro não é viver preso ao que foi, mas caminhar confiante no que Deus está fazendo. Por isso, ele escreveu em Filipenses 3:13-14: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Avançar é um ato de fé. É olhar para frente mesmo com o coração ferido. É acreditar que Deus ainda escreve novos capítulos, mesmo depois dos teus piores erros. Não há pecado grande demais para o sangue de Cristo. Não há culpa profunda demais para o amor do Pai. A cruz não foi um gesto simbólico, foi a vitória definitiva sobre o que te condenava. Hoje, olhe para dentro e diga com fé viva: Senhor, eu deixo no teu altar o peso da minha culpa. Eu sou livre porque a tua graça venceu a minha vergonha. Amém. A transformação que Paulo viveu não veio pela força de vontade, mas pela rendição. Em Gálatas 5:16, ele ensina: andai em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Isso é mais do que um conselho, é o segredo de uma vida liberta. Quando o Espírito Santo governa o coração, o pecado perde espaço. Onde há luz, as trevas não resistem. O Espírito é aquele que sussurra quando o caminho parece escuro, que consola quando o coração não aguenta mais, que corrige quando os pés tentam voltar para o erro. Ele não veio apenas para te visitar, veio para habitar. A presença de Deus não é uma emoção momentânea, é uma força constante que te molda em silêncio e te fortalece nos bastidores da alma. Paulo viveu isso. Antes, ele perseguia os cristãos. Depois, chorava por eles. Antes, era dominado pelo ódio. Depois, foi dominado pelo amor. O Espírito Santo o transformou completamente, e o mesmo Espírito quer fazer o mesmo em você.
Talvez você ainda lute contra hábitos antigos, contra pensamentos que não consegue controlar. Mas quando o Espírito entra, o que era prisão vira caminho. A transformação verdadeira começa no invisível, no coração que decide dizer: sim, Espírito Santo, toma o teu lugar em mim. Hoje, entregue novamente o controle. Peça a Ele para governar tua mente, tuas palavras, tuas decisões. O que você não pode vencer sozinho, Ele pode vencer através de você. Com o coração aberto, declare: Espírito Santo habita em mim. Toma o que sou e faz de mim um instrumento do teu poder. Amém. Há momentos em que oramos e o céu parece em silêncio. Nenhuma resposta, nenhum sinal. E é aí que a fé é provada de verdade. Paulo também viveu esse tipo de silêncio. Em suas cartas, ele menciona noites de solidão, perseguições, naufrágios, fome, frio, e mesmo assim, jamais desistiu. Ele aprendeu que Deus não deixa de agir quando se cala. Ele apenas trabalha em silêncio, lapidando o coração que confia. Em Romanos 8:28, ele declara com convicção: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até as lágrimas, até as esperas, até as perdas. O que hoje parece atraso é, na verdade, o tempo exato do aprendizado. Deus não desperdiça dor. Ele a transforma em sabedoria e testemunho. Muitas vezes pedimos que Ele mude as circunstâncias, mas Ele quer mudar primeiro o nosso interior. Porque quando o coração é transformado, o mundo ao redor também muda. É por isso que o silêncio de Deus não é ausência, é preparo. Se você sente que Deus não responde, lembre-se de Paulo na prisão. Ele não ouviu uma voz, mas ouviu o tremor das muralhas. Às vezes, a resposta não vem em palavras. Vem em movimento. Espere, confie e mantenha a fé acesa. O mesmo Deus que esteve com Paulo nas correntes está contigo agora, no meio da tua espera. Diga com esperança no coração: mesmo quando não ouço, eu creio. Mesmo no silêncio, Deus está trabalhando por mim. Glória a ti, Senhor. Paulo descobriu algo que poucos entendem. Quanto mais fraco ele se sentia, mais Deus o usava. Ele escreveu em 2 Coríntios 12:10. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Essas palavras parecem contraditórias, mas revelam o coração do Evangelho. O poder de Deus não se manifesta na autossuficiência, mas na entrega total. Você já reparou que Deus nunca escolheu pessoas perfeitas? Ele escolheu Moisés, que gaguejava, Davi, que errou, Pedro, que negou, e Paulo, que antes perseguia os cristãos. Todos tinham algo em comum. Eram vasos rachados que permitiam a luz passar. O Senhor não se impressiona com títulos, talentos ou aparência. Ele procura corações dispostos. É por isso que a fraqueza não é motivo de vergonha, mas de esperança. O inimigo quer que você se esconda por causa das tuas falhas, mas Deus quer te usar exatamente nelas. Aquilo que um dia te feriu será a mesma área onde o poder dele vai brilhar. A ferida se transforma em cicatriz, e a cicatriz conta uma história de superação. Paulo foi exemplo disso. Suas prisões viraram cartas, e suas dores se tornaram mensagens que ainda libertam milhões. O que parecia o fim foi, na verdade, o início de um legado eterno. Então, se hoje você se sente fraco, não desista. Essa fraqueza é o solo onde Deus planta o milagre. Ele vai usar o que te fez chorar para abençoar outros. Declare em fé viva: Senhor, usa minha fraqueza para revelar teu poder. Transforma minhas dores em testemunho da tua glória. Amém. Agora que o coração foi preparado pela palavra, é hora de orar. Feche os olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus ao teu redor. Ele está aí, não distante, mas perto, ouvindo cada batida do teu coração. Senhor Jesus, hoje nos rendemos
diante da tua majestade. Tu és santo, puro e digno de todo louvor. Não há mancha em ti, não há falha na tua justiça. Tu és a luz que dissipa toda sombra, o verbo vivo que desceu do céu para habitar entre nós. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que te trocamos por aquilo que é passageiro. Perdoa quando o orgulho falou mais alto que a fé, quando deixamos o medo apagar a chama da confiança. Lembra-nos de quem somos em ti, filhos amados, lavados pelo teu sangue e sustentados pela tua graça. Renova, ó Deus, a mente cansada, o corpo fraco e o espírito abatido. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo e ensina-nos a andar em santidade. Que cada decisão, cada palavra e cada pensamento estejam debaixo da tua direção. Livra-nos das tentações que nos afastam de ti. Rompe com os ciclos de culpa e de dor que tentam nos prender ao passado. Declaro, em nome de Jesus, que nenhuma corrente do inferno permanecerá sobre a nossa vida. Senhor, cobre-nos com teu amor e dá-nos um coração sensível à tua voz. Que o teu Espírito nos guie todos os dias até o fim. Hoje, escolhemos depender de ti. Escolhemos confiar, mesmo quando não entendemos. Escolhemos seguir, mesmo quando os olhos não veem. Em nome de Jesus declaramos: tua graça nos basta, teu amor nos sustenta, tua presença é tudo que precisamos. E se essa oração tocou teu coração, erga a tua voz agora e diga com fé: Amém. Glória a Deus. Que o poder de Cristo habite em mim para sempre.